Tudo bem? Vou fazer um videozinho de revisão do módulo 24 que fala sobre comprimento de uma circunferência. Para entender esse módulo, é importante a gente lembrar o que eu coloco aqui no cantinho. Essas informações aqui, algumas são novas, outras já são um pouco mais antigas. Conteúdo pelo menos que eu ministrei para vocês no sexto ano. A gente tem uma circunferência. Dentro dessa circunferência a gente tem um ponto central, tá bem no centro. A partir desse ponto central, se você liga um segmento que vai até a borda, a gente chama isso de raio. Se a gente tem um segmento dentro da circunferência, a gente chama isso de corda. Só que se essa corda passa pelo centro, a gente chama de diâmetro. E aí você pode observar que o diâmetro tem o comprimento de 2 raios. Tudo bem? Eu escrevo tudo isso aqui, ó. O diâmetro tem um comprimento de 2 raios, ou se você preferir, o raio tem o comprimento de um diâmetro dividido por 2. O que foi analisado, tá? Isso há muito tempo. O pessoal percebeu que toda a circunferência, não importa se ela é pequenininha, se ela é gigante, não importa o tamanho. Você pode estar pensando na circunferência da lata de Nescau, da circunferência do Sol, qualquer circunferência que você quiser, que é proporcional, tá? Quando você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, sempre dá um valor. Esse valor, eles chamaram de π. Π é um número irracional, ele é infinito, tá bom? Você precisa calcular as casas decimais para você descobrir qual é o próximo número da sequência. Só que a gente costuma arredondar, por ser um número infinito, simplesmente 3,14. Então toda vez que você pega o comprimento de uma circunferência, ou seja, o tamanho da borda, divide pelo diâmetro dessa mesma circunferência, vai dar um valor aproximadamente 3,14. Pode ser uma circunferência muito grande ou muito pequena. Com essa informação, foi elaborado uma fórmula para calcular o comprimento. Basicamente é uma equação. O pessoal vai jogar esse diâmetro que está dividindo, para o outro lado ele passa multiplicando. Aí você vai ter que o comprimento ficou isoladinho, né? É o π, no caso 3,14, multiplicado pelo diâmetro. Só que o diâmetro é a mesma coisa que 2 raios. Então escrever diâmetro ou escrever 2 raios é a mesma coisa. No final ficou o seguinte, ó. A fórmula do comprimento é 2πr, beleza? Mas se você quiser calcular como π multiplicado pelo d, né, o diâmetro, dá certo também, não tem problema nenhum. Então vamos supor, eu falo para vocês assim, ó, eu tenho uma circunferência e eu sei que o raio dessa circunferência é 10. Qual é o comprimento? Você usa essa fórmula. Você substitui onde está raio por 10. Nesse caso, ó, o comprimento é igual a 2π. Se você quiser trocar o π já por 3,14, vezes 3,14, já pode. Vezes 10, que é o raio, né, no meu exemplo que eu falei. Aí você faria 2 vezes 3,14, isso dá 6,28, multiplica por 10, isso dá 62,8, tá? Centímetros. Isso para o raio valendo 10. Se eu falo para você, mas é o diâmetro que vale 10. Aí você faz o seguinte, se o diâmetro vale 10 e o raio é metade, aí você iria fazer a seguinte conta. 2 vezes 3,14 vezes 5. Isso daria 31,4, tá? Enfim, utilizar essa fórmula é muito fácil. Você poderia fazer o contrário também. Se eu falasse para você que o comprimento é 31,4 e eu não sei quanto que é o raio, ó, interrogação no raio. Pô, você pode trabalhar da mesma forma. Vamos chamar essa interrogação de R, né, para ficar mais elegante. Você sabe que 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, a tua forma ficou a seguinte, ó. O comprimento você sabe que é 31,4. Você sabe que 2 vezes π dá 6,28. Você quer descobrir o raio. Isso aqui é uma equação. Qual que é o objetivo da equação? Descobrir a letra, né? Descobrir a tua incógnita. Como que você faz isso? Isolando ela. Pega esse cara que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então você vai fazer 31,4 dividido por 6,28. Se jogar isso na calculadora, adivinha quanto que vai dar? Vai dar exatamente 5, que é o valor que a gente estava brincando agora, tá bom? Uma explicação bem rapidinho, uma revisão, né? Vamos pegar um exercício mais complexo para a gente brincar. Vamos pegar esse exercício aqui, ó. Peguei da apostila, tá? Qual é o comprimento do coração sabendo que o lado de cada quadrado é igual a 1 centímetro? Eu mudei um pouquinho o enunciado, eu deixei ele um pouco mais curto, para ficar mais fácil de elaborar aqui o slide para vocês. Mas basicamente está falando, ó, o lado do quadradinho aqui, ó, mede 1 centímetro, beleza? Vamos calcular o comprimento desse coração. O que eu vou sugerir para vocês? Observar o formato desse cara aqui, ó. Isso daqui não é meia circunferência?
E esse cara aqui também não é meia circunferência? E se, ó, hipoteticamente, eu pegasse essa metade e jogasse ela aqui embaixo, ó. O que que você teria então? Você teria uma circunferência completa, concorda comigo? Lembrando que a gente não está falando da área, a gente está falando do comprimento, tá? Se eu fizesse isso, ó, eu conseguiria observar o raio, cada quadradinho é 1, então eu tenho um raio de 2. Eu poderia utilizar a fórmula comprimento é igual a 2πr, e nesse caso r é 2. Se você não quiser trocar o π por 3,14, pode fazer só 2 vezes 2, que dá 4. O resultado daria 4π. Se você quiser trocar o π por 3,14, você pode. As duas respostas estão corretas, ó. Se quiser trocar por 3,14, ficaria 4 vezes 3,14. Isso dá 12,56. As duas formas estão corretas, tá bom? Eu vou deixar como π mesmo, mas você poderia deixar dessa forma aqui. Então a resposta desse comprimento seria 4π centímetro. Nessa brincadeira, o que a gente calculou? Essas duas regiões aqui, ó, que eu contornei de preto. Então a gente já tem uma boa parte da nossa... do nosso comprimento, né? Fica faltando eu calcular essa região aqui, ó. E essa, como é que eu vou fazer? Mesma ideia, tá? Agora eu vou pensar na circunferência completando aqui em cima, ó. Você tem essa circunferência. Você sabe que o centro dela é aqui. O raio vem até aqui, ó. São 4 unidades, né? 4 quadradinhos, então são 4 centímetros de raio. Eu vou utilizar a mesma fórmula. Ó. Comprimento é igual a 2πr. Só que nesse caso, o r é 4. E tem um detalhe. A gente não está falando de uma circunferência completa. Essa parte de cima ela não existe. Então a gente pode até calcular utilizando essa fórmula. Só que a gente vai ter que cortar pela metade o resultado, porque essa parte de cima não existe, só de baixo. Então eu posso vir aqui na minha fórmula e dividir por 2. Fica até mais fácil, né? Porque eu posso só pegar esse 2 que está multiplicando, cortar com esse 2 que está dividindo. A resposta é π vezes 4, que dá 4π. Logo, o comprimento desse contorno aqui, desse coração, né? É a região preta, que a gente calculou que é 4π, mais a região vermelha aqui, também dá 4π. Isso daqui é o mesmo princípio da equação, tá? Tipo, 4x mais 4x, ou 4 maçãs mais 4 maçãs dá quanto? 8 maçãs, 4x mais 4x dá quanto? 8x, 4π mais 4π dá quanto? 8π. E se você quiser, você pode trocar o π por 3,14. Aí você joga na calculadora 8 vezes 3,14. Isso daqui dá 25,12 e essa é a tua resposta. O comprimento, então, desse coração, o contorno dele, né, é de 25,2 centímetros, aproximadamente 25 centímetros. Tudo bem, esse exercício eu acho que já é um pouco mais desafiador e é mais legal para treinar. Mas aqueles primeiros, né, que a gente escreveu aqui no cantinho, também são excelentes para você pegar a ideia inicial desse módulo. Pessoal, é isso. Valeu!